Seja bem-vindo. Eu sou a jornalista Inácia Soares e estou recebendo aqui no programa Mesa de Negócios hoje o especialista na área de mentoria, de gestão de pessoas, de orientação às empresas do ponto de vista estratégico, o Carlos Silva Júnior. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito prazer. Prazer, Inácia. Obrigado pelo convite. Felicidade de te conhecer. Já te sigo há muito tempo. E é uma realização estar aqui, uma honra muito grande. Que bom, a honra é minha. Sempre gosto de aprender com quem está fazendo no mercado e levando soluções. E olha só, ele é CEO da Conexão Ágil, o Carlos Júnior, e também da Slooper Digital. E hoje vai contar para a gente um pouquinho do que ele está vivendo no mercado, desafios e as soluções que ele anda oferecendo para o mercado. E eu vou começar falando sobre mentoria. Quando você começa, Carlos, um processo de mentoria com um executivo, com um empresário, quais são as fragilidades mais comuns que você encontra nestes profissionais que são grandes tomadores de decisão, mas que têm lá as suas fragilidades, né? Quando a gente começa um trabalho como esse, a primeira dificuldade que é vencida por ele, que precisa ser reconhecida, é contratar uma mentoria. Todos nós precisamos, assim como psicólogos nós precisamos para poder bater um papo, um mentor ele entra para isso. Eu costumo dizer que psicologia, terapia devia estar na cesta básica de todo mundo. Deveria estar, desde a primeira série. Não é isso? Então, o mentor, ele entra para poder trazer algumas informações, trazer coisas do mercado que às vezes o executivo não vê, porque está muito preso na sua caixinha, na sua indústria, no seu dia a dia. Provocar reflexões. Exato. E fazer perguntas que às vezes eles não se fazem. Eles estão ali no dia a dia e para aquilo ali, para eles, é simples. Mas quando você tem um olhar de fora, eu costumo dizer que é muito mais fácil você ser infectado do que curado. Ou seja, se você tem gente dentro da empresa que está com o mesmo ambiente, está no caos do mesmo jeito, ela não vê as coisas diferentes. Então você precisa trazer alguém. E engraçado que é exatamente isso. Eu vou falar as mesmas coisas que as pessoas lá dentro falam, porém de uma forma diferente, trazendo uma experiência do mercado. Então essa é a primeira vitória que o empresário, executivo ou líder tem para poder buscar a mentoria. Quer dizer, vencer essa barreira. Exato. De reconhecer que eu preciso de alguém para me apoiar, para me ajudar no meu autodesenvolvimento, já é uma vitória grande. Muito, porque muitos têm um ego muito inflado e acha que não tem necessidade de buscar uma mentoria. Acredita que domina tudo de ponta a ponta porque está ali há 25, 30 anos. E não é essa a questão. Aliás, parênteses, eu costumo dizer também para a minha audiência, para as pessoas que me acompanham, que o grande executivo, especialmente o dono do negócio, ele é poupado de muita coisa. Muito. Porque as pessoas não têm coragem de dizer para o chefe que ele está pecando. Exato. Não tem coragem de dizer para o dono da empresa que ele errou a mão ali naquela decisão. A maior parte das pessoas vai poupando o seu chefe ali, o líder máximo da organização, seus diretores e às vezes até gerentes, de uma conversa bem sincera, né? Então eles são poupados e ao serem poupados, ficam achando que está tudo bem. Não tem toda a informação. E quanto mais alto o seu cargo, mais míope você fica em relação à operação, falando verdades, trazendo aqui provocações, tá, turma? Mas a verdade é o seguinte, dentro das fragilidades encontradas delegar. As pessoas, né, a maioria dos líderes, ou o próprio presidente, às vezes não delega da forma correta, ele apenas solta, fala, faz isso aí. E a pessoa vai fazendo, até a hora que dá errado. E não é assim, você não delarga. Para você delegar, você tem que ensinar, você tem que orientar, para então a pessoa conseguir conquistar a sua autonomia para poder seguir. Então essa é uma das dificuldades, ele tem medo de passar aquele conhecimento e talvez ser substituído. Isso é um ponto. Uma outra questão que você colocou muito bem é, se eu tenho medo de levar algo para o meu líder, que, por exemplo, algo que ele não fez bem, ou então um coleguinha não está fazendo, não em forma de fofoca, gente, não estou falando isso, mas que as coisas não estão andando bem, você tem medo de falar isso com ele, é um problema da liderança também, porque você não está dando abertura. O seu ambiente, ele não é seguro para que as pessoas possam falar o que elas pensam. Liderança inibidora. Exato, e aí as pessoas, se elas têm medo de você, você tem um problema, porque não vai chegar para você a informação correta que deveria chegar, ela vai chegar torta, ela não vai chegar da forma clara. E às vezes atrasada. Não, e você não somente atrasada, que vai chegar obviamente, mas você vai tomar uma decisão errada, não deveria ter tomado aquela decisão baseada numa informação que veio torta. Não faça isso, crie o seu ambiente, um ambiente seguro, onde as pessoas possam falar o que pensam. Não estou falando sobre reclamar. Reclamar fica para fora. Eu estou falando de pessoas que vão trazer observações sobre aquilo e, obviamente, sugestões de como aquilo ali pode ser melhor.
E aí não custa lembrar, né, gente, quando nós estamos falando dessa sinceridade entre líderes e liderados, é com o máximo de respeito. Respeito de um para com o outro, cada um no seu papel, entendendo que ambos têm valor naquela organização, estão ali porque tem algo a cumprir. Então, não é aquela coisa de chegar e despejar a sua opinião numa mesa, né, de qualquer jeito, porque opinião é opinião, cada um tem uma e não quer dizer que a sua seja melhor que de ninguém. Então, ter esse cuidado ao expressar, mas ter a coragem de manifestar algo que te incomodou, porque se te incomodou, pode ser que também tenha incomodado colegas ao seu lado e essas pessoas não tenham falado. Eu acho que o chefe que tem a felicidade de contar com a sinceridade da equipe, ele é um chefe que progride com mais rapidez, não é isso, Carlos? E eu vou dizer uma coisa, além de ter essa vantagem de progredir com uma visão mais provocativa, ele tem pessoas que estão incomodadas com aquele caos. Isso é muito importante. As pessoas que estão incomodadas com aquele caos da empresa são as pessoas que você precisa dar atenção. Você precisa, opa, peraí, por que ele está incomodado com isso? Por que ele está incomodado com isso? Diferente daqueles que estão fazendo o seu dia a dia, a rotininha lá, mas eles reclamam também, só que eles reclamam no café, reclamam no almoço. Eles não trazem isso à tona. E aí o líder fica cego, o CEO fica cego. E aí ele não tem como tomar a melhor decisão. Você trouxe um ponto que eu gosto muito de falar. Opinião. Nós temos que tomar muito cuidado com essas opiniões. Uma coisa que eu falo é o seguinte, a tomada de decisão dentro de uma empresa, ela precisa ser baseada em dados. Fatos e dados. Aí vem o terceiro ponto que você trouxe dos desafios da fragilidade do líder. Eles não têm essas informações. Se você perguntar para a turma que está lá, o que você faz hoje, o que você entrega ao longo da semana? Eles não sabem. O que eles vão falar eu tenho um monte de atividades. Tá, mas o que entrega? Não, tem um monte de atividade. E aí o líder que está acima analisa as pessoas pela quantidade de atividades que ele entrega, não pelo valor percebido pelo cliente ou resultado pela empresa. Ou seja, você tem pessoas ocupadas e poucas pessoas trabalhando. Olha, isso é uma dicotomia. Ou você está ocupado ou você está trabalhando. Você precisa trabalhar para entregar resultado e valor para o seu cliente. Só que as pessoas, como não têm números, não têm informações concretas sobre isso, a gente avalia pela pseudo-produtividade, aquela produtividade doentia, que as pessoas estouram o tempo, fazem hora extra, vem final de semana, feriado, entre outras coisas. Então essa é uma terceira fragilidade. Tomada de decisão não está baseada em dados, está baseada em eu acho. E se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Então eu não vou discutir opiniões. E isso piora quando a hierarquia. Se eu sou líder, a decisão mais importante é a minha, seja ela certa ou errada. Então quanto mais alto, eu vou impor aquilo ali como uma forma de poder. Óbvio, dentro de algumas empresas hierarquicamente muito fortes. O que nós precisamos? Quarta fragilidade aqui falando já. O que nós precisamos hoje dentro da organização? Achatar a empresa. Ou seja, o líder ele precisa estar muito mais próximo da turma da operação e do tático. Porque senão ele fica muito cego em relação àquilo ali, ele não tem tomada de decisão baseada no que realmente está acontecendo. Porque nós temos uma camada tática que transforma o problema da operação numa coisa boa para eles, problema para a operação, para poder ficar bem com a liderança, com o presidente. As coisas não passam da forma correta. Claro que não, eu vou falar que eu errei? De forma alguma, eu estou numa empresa gigante, eu não vou colocar isso em risco. Então, quando a gente achata, a gente coloca o presidente junto com a turma. Tá bom, mas esse líder máximo, especialmente nas grandes e médias empresas, ele está disposto a descer? Ou ele quer deitar em berço esplêndido e ficar um pouco mais distante do fuzuê da operação? Acontece. Olha, principalmente, teve um caso... Um dos CEOs que eu atuei, que eu trabalhei com ele, ele falava que as pessoas dentro da empresa tinham medo dele. Mas que ele era gente boa, que não era para ter medo dele. Ele não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, cara, mas se tem medo de você, você está fazendo alguma coisa? Ele, não, Carlos, eu não faço. Eu nem converso com eles. Eu falei, tá aí o problema. Você não conversa com eles, então você é um cara intocável. Você é um cara inacessível. Se você é uma pessoa inacessível, o dono da empresa está passando pelo corredor, a galera vai atravessar o corredor mesmo, elas não querem ficar perto de você. Porque elas não sabem o que está chegando, elas não sabem o que vai vir. Oh, mas o que eu faço? Eu falei, começa a almoçar com a turma. Não, mas os horários não batem. Eu falei, começou. Você já começou a justificar. Os horários não batem, você não quer almoçar no refeitório. Você quer mudar o comportamento da turma? Você quer se aproximar? Porque você trouxe para mim uma dor. Ele diminuiu em 30% o turnover, você acredita? Acredito. Em 6 meses foi medido isso. 30% ele diminuiu o turnover. Eu achei maravilhoso, porque ele começou a almoçar com a turma. Isso é lindo, gente. Líderes,
Estejam mais próximos da turma. E até porque eu também já disse isso aqui em algum programa do Mesa de Negócios sobre a famosa rádio peão. A rádio peão não sintoniza na sala do chefe. É isso que você está dizendo. Em outras palavras, as notícias ruins dificilmente chegam com qualidade e áudio limpinho aí na sua sala. Então, você precisa ter outros mecanismos de se aproximar das pessoas, ser um bom leitor de contextos, um bom leitor de pessoas, né, para que você possa entender o que uma palavra simples e singela que está sendo dita a você representa. Às vezes é muito mais do que aquilo que a própria palavra diz. Então, entender de pessoas é algo que é muito relevante no papel de liderança. Se você não tem gestor, dono de negócio, à disposição para lidar com pessoas, encontre outro trabalho para você. Seja só um investidor, coloque outra pessoa para tocar o negócio. Porque sem essa interface, tem jeito de você levar um negócio ou uma carreira de líder à frente, Carlos? De jeito nenhum. Talvez trabalhando com IA. E olhe lá. Isso é um ponto muito importante. Por muitas vezes as pessoas não enxergam. Quanto mais alto, mais míope. Muitos presidentes de empresa e CEO, eles não aceitam que eles não são líderes. Eles não aceitam. Não, mas eu sou o líder. Falei, vamos lá, vamos dividir as coisas. Vamos colocar aqui. Pessoal, só quero colocar aqui. O que eu estou trazendo não é verdade verdadeira, é baseado na minha experiência, tá? Então é a minha verdade. Então o que eu coloco? O gestor é o seguinte. O gestor é o cara que controla o resultado, a atividade, a entrega, o cronograma e te cobra. Esse é o gestor. É do dia a dia, batidão, bate-bumbo. Toca o ritmo. E precisamos de pessoas assim. Precisamos de pessoas com esse perfil. Com respeito, mas precisamos. O líder não. O líder é o cara que vai trazer um ambiente onde as pessoas possam ser o melhor que elas conseguem ser. Mas uma mesma pessoa não pode ser as duas coisas? Pode. O problema é que hoje as organizações não dão esse espaço. Vou contar um caso. A Inácia hoje, perfeita operacional lá, é a líder técnica de uma determinada área, é a líder do RH. É uma analista muito boa, de uma equipe gigante. Perfeito. E eu estou precisando de uma gestora. Quem é a minha melhor profissional? A Inácia. Então eu vou pegar a Inácia e falar assim, Inácia, você hoje é a gestora do RH. Não, eu não tenho experiência. Não, tem, você é boa nisso. Vai lá, tem certeza, oferece salário, um monte de coisa. Lógico que você vai. Fala, não, beleza, crescimento salarial, crescimento, né, de oportunidade profissional e tudo mais, você vai. A partir desse momento, o que acontece com a sua equipe? Primeiro, você acabou de perder uma ótima analista. Ninguém vai substituir você de um dia para o outro. Vai ser difícil esse ciclo. Mesmo que contrate a melhor pessoa do mundo. O ciclo de aprendizado é longo, até chegar no nível que a Inácia tinha de produtividade. Então, o que acontece com o seu time? Começa a entregar pouco. Por quê? Porque a Inácia virou gerente. Mas a Inácia, como responsável pela equipe, o que ela vai fazer? Ela vai ter que descer na operação. Você vai ter que descer e tampar aquele buraco da própria Inácia. Tá, mas quem está fazendo o papel de gestor? Não, é a Inácia também. Não, então peraí, Inácia, não tem como. A hora que você descer para a operação, você vai falhar na gestão. Se você tiver na gestão, tá falhando sua operação. O que vai acontecer? Ou você vai ficar maluca, ou você vai fazer um monte de hora extra. 16 horas por dia. Mas eu te digo, você não vai entregar. Você não vai conseguir entregar, porque não é a mesma coisa. Porém, as empresas pioram isso. Tem como piorar, acredita? Puxa. Ela te chama de líder. E aí, o que acontece? Você é uma má gestora, ok? Ótimo operacional, má gestora e ainda coloca um chapéu em você de líder. Ou seja, você, além disso tudo, toda essa pressão, você ainda tem que pensar em como tratar melhor as pessoas e criar um ambiente amigável. Como? Não tem como, isso é um paradoxo. Por quê? Para se tornar líder, não é uma varia de condão. Para você se tornar líder, primeiro, você tem que ter experiência com gestão e depois eu tenho que fazer uma mentoria com você. Você precisa ter uma formação de liderança, não é um cursinho de 4 horas. Mas o que é mais fácil? Um gestor se tornar líder pela sua experiência ou um líder aprender a fazer gestão daquela área, daquele setor? Sensacional essa pergunta. Aquele que tem já um perfil de liderança, ele se tornar um gestor que é apenas uma visão técnica é muito mais fácil. De novo, é a minha visão baseada na minha experiência. É muito mais difícil eu ter um cara muito técnico como gestor se tornar líder, porque esse cara tem uma visão muito de entrega, de velocidade, de pressão. Esse cara, ele tem uma visão de criar um ambiente onde as pessoas possam ser melhores. Ele não vai deixar essas pessoas fazer hora extra. Ele não vai deixar com que essas pessoas fiquem chateadas no ambiente de trabalho dele, porque isso vai impactar. Só que numa visão mais hierárquica, que é muito legal isso também, outros executivos que eu já atuei também pensam dessa forma, mas é uma forma torta, não tem que trabalhar a felicidade das pessoas. Elas querem ser felizes, elas vão pro parque, vai pra Disney.
Eu já ouvi Fazem isso. isso nas horas extras. Entendeu? Eu já ouvi isso. Só que eles esquecem que a felicidade do profissional está ligada diretamente ao resultado dele. Talvez a gente possa trocar a palavra felicidade, que talvez seja meio inalcançável Ok? no ambiente empresarial, por bem-estar, né? Eu preciso estar a fim de estar ali e não me sentir coagida e não me sentir perturbada no exercício do meu trabalho. Se o líder, se o gestor já conseguem esse ambiente, já é um ganho maravilhoso. Muito. Porque empresa é ambiente de pressão, né? Ninguém tá ali para se divertir e jogar ping-pong. Essa história ali do Google, né? Que lançou essa história das empresas com cestinha de basquete, você para em qualquer momento ali do dia e vai lá treinar uns arremessos, você vai jogar ali na mesa de sinuca. Isso é uma coisa que nem sei se está mais emplacado como era no início, nessas big techs, mas certamente eu conheço empresas em Belo Horizonte que adotaram esse esquema de deixar todo mundo muito à vontade. Playground, ali, levar o playground do prédio para dentro do escritório. E acabaram recuando um pouco porque isso não deu muito certo ou não surtiu o efeito necessário. Eu acho que isso é muito atípico. Eu acho que cada caso é um caso. As Sim. empresas podem ter maneiras mais diferenciadas ou mais personalizadas de lidar com esse resultado da equipe. Mas Com uma certeza. coisa, né? Nenhum gestor pode abrir mão. Ele tem que prestar atenção na sua equipe. Com E ela certeza. pode estar adoecendo ali sob o olhar dele e ele não estar vendo. E além de adoecer, pode estar danificando ou prejudicando a entrega da empresa, em atrapalhar a imagem de um negócio por uma equipe que está mal sustentada pela sua liderança. Olha só que legal. Você levantou uma bola excelente. Eu tô com atraso na minha equipe. Minha equipe atrasou um projeto, está com atraso de mais de 20 dias. Dentro da sua experiência que você já ouviu, qual que é a primeira frase que alguém fala assim, estamos com problema de atraso, o que precisamos fazer? A primeira frase que vem geralmente é, traz pessoas. Tá errado. Com hora extra. Pior ainda. Segundo estudos científicos, nós conseguimos trabalhar apenas 6 horas por dia, que a gente consegue concentrar de alta produtividade. Ou seja, qualquer outra hora que eu trabalhar a mais, eu não estou sendo produtivo. Eu estou fazendo alguma coisa. Não é tão verdade assim não, tá, Carlos? Vamos questionar esse estudo. Vamos. Podemos questioná-los. Outro programa, tá? Outro. Agora não. Melhor não. Mas o que eu quero dizer é, as pessoas, elas estão cansadas. Se você vai num ambiente de trabalho, você vê as pessoas doidas para chegar no final de semana. Sextou, né? Não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Sextou, estão comemorando. Por quê? Eu estou saindo no ambiente de trabalho. Isso não tá legal. Eu não tô pregando aqui, gente, de forma alguma uma utopia, tá? Eu amo trabalhar, nem nada. Não é isso. Não é isso, tá? O que eu quero dizer é, você tá bem naquele lugar? Você tá fazendo o que você gosta, o que você domina? Você tá percebendo evolução pessoal? Você tá conseguindo ver que você tá crescendo nesse lugar? Você tem perspectiva futura? Tem. Então, manda bala. Porque estar bem no ambiente de trabalho, né? E esse conselho nosso aqui agora vai servir para os jovens, né? Que estão buscando aquele ambiente de total harmonia no ambiente de trabalho. Não é assim que funciona. Tem pressão, tem cobrança. Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer. Não no sentido imoral ou nada parecido, mas tarefas chatas, né? Que exigem menos do seu criativo, se você é criativo, que exigem ou uma criatividade de você que é sistemático. Então a gente tem que lembrar ao jovem que o ambiente de trabalho é um ambiente para a evolução. E para a evolução tem que ter atrito, porque se não tiver atrito, não evolui. Exato. Existe um livro chamado Frictionless. Ele fala justamente sobre o atrito, né? Ele fala sobre ter menos atrito em determinados momentos, mas existem outros que você precisa ter. Olha que legal. Claro, não pode ficar chacoalhando o tempo todo. Ninguém aguenta isso, nem quem ama o que faz, né? Porque isso é desgastante física e mentalmente para qualquer pessoa. Isso acontece muito dentro das empresas. Você entra numa sala de reunião, você falou sobre atrito, eu gosto disso. Tem os líderes à mesa, tem o presidente à mesa, tá todo mundo lá. O líder, às vezes, ele vacila num momento. Líderes, dica, quando vocês estiverem sentados com a sua equipe, seja o último a falar. Porque se você for o primeiro, todos repetirão a mesma fala sua, porque ninguém vai contra você. Boa! Gostei dessa dica. Prática e eficiente. Exato, porque senta à mesa, joga a questão e ouve. Porque se você for um líder que as pessoas têm receio, elas não vão contra você. E aí, o que aconteceu nessa reunião? Nós temos 10 pessoas, onde 9 estão sobrando. Eu não precisava ter todas elas. Era só ter tomado a decisão. Mas, às vezes, isso até é proposital. O líder fala o seguinte, ele toma a decisão no início e fala, então, turma, o que vocês acham? Ele já sabe que ninguém vai contra, então a decisão é
dele. E aí ele fala que ele toma decisões colaborativas. Balela? Colegiadas. Não são. Ele já determinou. Agora, você quer realmente tomar decisões em equipe? Deixa que a sua equipe tome a decisão. Você vai orientar para alguma coisa ou para um caminho ou outro, mas a decisão é deles. E deixa que eles assumam essa responsabilidade. Mas lembre-se, se der caca, aqui eu não posso falar qualquer coisa, senão dá pi, né? Se der caca, a responsabilidade é sua. Porque o líder, às vezes, ele faz esse motim todo, faz isso tudo, a galera toma uma decisão, e aí quando vem a bomba que deu errado, fala, não, mas foram eles que tomaram a decisão. Não, líder, você, gestor, você é o responsável. A responsabilidade não se passa. Sempre a responsabilidade vai ser da liderança. Sempre. E aí uma das partes, uma das dores da mentoria também, que eu faço muito com eles, que eles têm problema, é justamente nesse ponto. Eles ficam com receio de delegar e as pessoas fazerem coisa errada. Se fizerem coisa errada, desculpa, a responsabilidade é sua. Você não treinou bem. Mas, Carlos, mas se o cara que não está fazendo legal, é sua responsabilidade? Não, mas e se eu ensinei e ele fez errado? É sua responsabilidade? E tem uma dose de risco elevada no trabalho, né, da liderança e do gestor. A gente tem que entender que trabalhamos para minimizar os riscos, para acertar mais do que erramos, mas o erro está ali rondando. Então, o líder tem que saber disso, mas ainda assim tem que impulsionar as pessoas para que elas saiam do quadradinho delas e tentem fazer coisas novas, que se desafiem para sentirem mais satisfação, se tornarem mais realizadas naquela organização, naquele trabalho, mas que elas, né, contribuam com algo novo daqui a pouco por terem coragem de estar nesse ambiente que impulsiona ao invés de ficar tolindo o erro. Erro é um pouco inevitável para quem tenta fazer algo novo. Não dá para escapar disso, né? Mas dá para lidar com isso de uma forma diferente. Dá. Brené Brown fala no livro dela, né, e no TED dela também, sobre a questão da vulnerabilidade, né? Ou seja, você testar alguma coisa, você está se tornando vulnerável. Porém, não há inovação sem vulnerabilidade. Ou seja, se você tem receio do erro, desculpa, você não vai evoluir, você não vai andar nem de bicicleta. Está preparado para o seu negócio ficar estancado no tempo, parado? Então seja esse líder, esse gestor que não admite o erro e que por conta disso não vai impulsionar a evolução da equipe e muito menos do negócio, dos produtos e dos serviços que a sua organização oferece para o mercado. Carlos, gostei do seu jeito, você é simples, mas você é claro na maneira de orientar as lideranças. Eu acho que uma mentoria com você deve fazer muito bem para os líderes. Não é aquela mentoria cheia de dedos, assim, que não fala claramente as coisas. Você deve colocar os pingos nos is ali com muita facilidade para os seus liderados, mentorados em todos os seus serviços ao mercado. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, Inácia. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com você também. Obrigada pela companhia. Grenda, obrigada pela direção, fazendo essa gravação diretamente do Estúdio 09, que fica na Savassi, em Belo Horizonte. Quem sabe não pode ser essa equipe que também vai te dar aí a solução para a sua demanda de audiovisual. Aparece por aqui. Obrigada e até a próxima.